Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus, principalmente a humanidade. Todos os ensinamentos vindo da boca do próprio Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que junto com a arqueologia, a verdadeira ciência e a história antiga da humanidade formam um conjunto, uma coluna da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último estudo da criação de Deus, vimos a Arca de Noé e o propósito que ela desempenhou no grande cataclisma de dilúvio de águas sobre a terra, matando toda a população humana e seres vivos que viviam naqueles dias, matando toda a população humana. Período final da consciência. Nesse período da consciência, os homens se aprofundaram ainda mais no mal, como se fosse um vírus que os transformasse em verdadeiros monstros, se afastando completamente de Deus, restando somente Noé, que ainda queria um contato com Deus. Por isso Deus determinou a limpeza da raça humana sobre a terra, ou o dilúvio. Noé então começou a pregar que Deus mandaria o dilúvio para limpar a terra contaminada pela raça humana. Mas os homens ridicularizavam Noé, zombavam dele, blasfemavam contra Deus, perseguindo e humilhando Noé. E continuavam suas vidas, curtindo, fazendo tudo quanto não prestava. Não estavam nem aí para Deus e o dilúvio, seguindo em frente e não quiseram nada com Deus. E o mais impressionante nisso, irmãos, é que Jesus Cristo diz que, mesmo assim, será agora na sua volta a este mundo. Jesus Cristo vem até as nuvens do céu buscar a sua igreja na primeira etapa da sua segunda vinda a este mundo. E os homens não estão nem aí. Milhares e milhões dizem que seguem Jesus Cristo, mas só seguem de maneira que querem, como querem, ou do jeito que suas religiões ensinam. Seu líder espiritual ensina. Eles não conhecem como Jesus Cristo ensinou. E quando conhecem, não querem seguir desta forma, porque Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para seguir Jesus Cristo, você tem que morrer primeiro. Mas não é seu corpo, não é a morte do corpo. Tem que morrer na sua vontade, nos seus desejos, nas suas ações. Isso é negar a si mesmo. Deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Jesus Cristo. E a grande maioria não quer isso, não está disposto a isso. Querem seguir Jesus, mas não querem abandonar suas vontades. Então continuam levando as vidas normalmente, fazendo projetos para o futuro, batalhando para uma vida melhor, ou materialmente falando. Mas esqueceram as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, não é errado buscar um futuro melhor. Não. Mas é errado quando você primeiro não procura o reino de Deus e deixa o reino de Deus para depois. Isso é errado. Isso é ficar de fora da arca. Todos sonham com o futuro e uma vida melhor. Mas uma pergunta: estão andando da maneira correta que está nos ensinos de Jesus Cristo? Isso tem que ser prioridade na vida de todo seguidor de Jesus Cristo. Não é as grandes pregações que interessam. Não é os grandes eventos que lhe interessam. O que interessa é se você está andando como Jesus Cristo ensinou. Isso é primordial. Sem isso, todo o resto se acaba. Então, mesmo dizendo que são seguidores de Jesus Cristo, não estão nem aí para as coisas de Jesus Cristo. As verdadeiras, né? Acho que da forma que estão fazendo é a melhor. Muitos só seguem Jesus Cristo por seguir, porque os outros vão. Só falam em Jesus Cristo por falar. Só leem a Bíblia por ler. Mas não há verdadeiramente o desejo forte de saber a vontade dele, de seguir o ensino dele, com amor. E o caminho que deixou para cada um. Por isso Jesus Cristo disse: mesmo assim será a volta do Filho do Homem a este mundo. As pessoas não vão estar nem aí, somente a sua verdadeira igreja é que estará esperando como Jesus Cristo quer.
Então Moisés encerra esse evento cataclisma dizendo que parece que as janelas dos céus foram abertas, ou seja, o tempo fechou, foi chuva para todo lado. Depois que Noé entrou na arca, Deus lacrou a arca por fora, irmãos. Nem Noé poderia abrir se alguém pedisse socorro, ou seja, o tempo de se salvar tinha passado. A porta se fechou, igual as 10 virgens, né? E a porta se fechou. As 5 virgens imprudentes ficaram do lado de fora, não puderam participar. Então as águas ali do dilúvio começaram a levantar a arca, que começou a flutuar durante 40 dias e 40 noites. Foi chuva toda a terra, até que todos os montes se cobriram e ficaram abaixo das águas, inclusive aquele que é considerado o maior monte do mundo, o Monte Arará, ou Monte Arate, na Turquia. O Arate, em turco, Agridag, em armênio, Macis, em Ararat, em Kurde, em persa, transliteralmente Ararat, é a mais alta montanha da Turquia moderna. Tem 2 picos, Grande Ararat, o pico mais alto da Turquia e de todo o Planalto Armênio, com altitude de 5.137 metros, e o Baixo Ararat, com uma altitude de 3.896 metros. O maciço do Ararat tem de cerca de 40 km de diâmetro. A fronteira entre o Irã e a Turquia fica a leste do Baixo Ararat, o pico mais baixo do maciço do Ararat. Foi nesta área que, pela Convenção de Teherã em 1932, a mudança das fronteiras foi feita em favor da Turquia, permitindo a ela toda ocupar o flanco leste do maciço, o Monte Ararat. Na tradição judaica cristã está associado com as montanhas Ararat, onde o livro de Gênesis, a Arca de Noé, estaria localizada. No ano de 2009, cientistas encontraram, ao que tudo indica, a Arca de Noé encalhada, os restos da Arca de Noé encalhada e toda coberta de lama e gelo. Porque quanto mais alto, mais frio e mais gelado. Isso foi o que conservou os restos da arca de madeira. Este é o principal ponto dos termos estes restos da arca de Noé. Pelo fato da montanha ser muito alta, o pico fica todo coberto de gelo. E isso foi o que preservou os destroços durante mais ou menos 4.000 anos, até o ano de 2009, quando foi descoberto. Existe um vídeo que mostra as imagens do momento da chegada ao local onde a grande arca ou os destroços da arca está repousado. Então, o Monte Ararat é onde provavelmente a Arca de Noé ficou quando as águas secaram. Veremos isso mais na frente com mais provas. Bem, voltando ao nosso assunto, depois de 40 dias e 40 noites de chuva inundando eminentemente a terra, somente a arca estava acima das águas agora. Embaixo só havia águas, como se o mundo inteiro fosse somente águas. Todos os homens, animais, seres vivos morreram na inundação cataclisma. Depois que parou a chuva, durante longos 150 dias, as águas estavam dominando o planeta Terra. E a arca flutuava. Irmãos, precisamos fazer um resumo agora para podermos continuar. Porque, pelos estudiosos, temos alguns períodos diferentes com relação ao tempo que correu desde Adão, desde a criação de Adão, até Jesus Cristo. Sempre algumas divergências normais. E por isso eu vou escolher uma ordem de anos apenas para termos uma ideia como correu o tempo. Começando de Adão até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, vamos ver mais ou menos quantos anos se passaram. E quero lembrar que esses números e anos que vou colocar não podem ser confirmados categoricamente. É aquilo ali, não. É só uma base, é só para a gente termos uma ideia. Só para termos essa ideia de tempo. Bem, no dia em que Adão foi criado por Deus, das próprias mãos de Deus, como diz o texto de Gênesis, logicamente teria que ser o ano 1 da nossa história humana. Então, de Adão até o dilúvio com Noé, passaram-se mais ou menos 1.656 anos, segundo alguns estudos. Estamos agora com Noé dentro da arca, e esse é o ano 1656 da história humana.
Ontem nós observamos os últimos momentos da segunda época, ou período dos homens, chamado de consciência. Porque a primeira época, o período da história humana, foi o período da inocência. Mas esta segunda época, que finalizou ontem, serviu bem claro para provar que o homem, guiado por sua consciência, não tem poder nenhum de conseguir chegar ao céu. Não pode e não tem capacidade nenhuma de voltar ao retorno com Deus, que ele perdeu com Adão lá no Jardim do Éden. A comunhão, a ligação, o relacionamento com Deus, por suas próprias forças, e jamais conseguirá isso. Precisava de algo muito maior e mais forte. O homem precisa desesperadamente da ajuda de Deus para sair dessa situação degradante que é a separação de Deus ou o vírus do pecado. Vamos então à terceira época, ou período da história humana, que os estudiosos da Bíblia e os teólogos chamam de governo dos homens. Primeiro, inocência. Segundo, consciência. E o terceiro agora, governo dos homens, ou governo humano. E por que isso, irmãos? Porque todo o foco agora era Noé. Ele e seus filhos iriam povoar novamente a terra de novo. Não havia mais nenhum seres humanos. E todos os seres humanos que nasceriam deles seriam governados por Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas antes, irmãos, é bom observarmos agora as provas do dilúvio, já que ele é considerado um mito ou uma história para boi dormir para a grande maioria das pessoas. Apenas os verdadeiros seguidores do Senhor Deus acreditam no que ele diz. É uma questão de estudos muito mais profundo e complexo. Acontece exatamente no meio dos estudiosos e teólogos da Bíblia. Porque uma parte deles dizem que o dilúvio foi parcial, ou seja, atingiu apenas aquela região do Éden, de norte, e todas as suas circunferências, praticamente todo o Oriente Médio e todo o continente africano, parte dele. Já um outro grupo de teólogos e estudiosos dizem que não, que o dilúvio foi total e pleno no mundo inteiro. Eu particularmente concordo com essa segunda opção, que o dilúvio foi total, nos 4 cantos de toda a terra. Mas cada um terá sua própria opinião e poderá estudar isso com muita paciência, contanto que o dilúvio tenha acontecido. Por mim, tudo bem. E por que eu acredito que o dilúvio foi total? Porque eu penso que, se não fosse, Deus não teria mandado até as aves do céu entrar na arca de Noé. Ok? Por que as aves teriam que entrar também? Ora, se fosse um dilúvio parcial só naquela região, as aves poderiam voar e encontrar terras em outros lugares. Ok? Por isso, essa afirmação de que ele foi total, atingiu vastas regiões, de modo que as aves que ficaram lá e não entraram na arca, morreram porque não tinham onde pousar, só podia pousar no mar, só encontrava mar, não encontrava terra em canto nenhum. Por isso que elas morreram, pereceram também, junto com toda a humanidade. Ok? Então, mas a questão é a seguinte: mesmo aqueles que dizem que foi parcial, também dizem que houve o dilúvio. Então isso já é um bom começo. E assim as aves do céu acabariam na terra e nós hoje não teríamos os pássaros. Por isso Deus mandou até as aves do céu para a arca de Moisés, de acordo com suas espécies, um casal de cada espécie. E se o dilúvio fosse parcial ou apenas pela região, então não precisaria Deus mandar as aves para a arca, porque elas conseguiriam sobreviver voando. O fato mais importante aqui é o seguinte: 6 evidências científicas em favor do dilúvio de Noé. Primeira evidência, vamos entrar na evidência científica, arqueológica. Primeira evidência: fósseis de criaturas marinhas muito acima do nível do mar devido ao fato de águas oceânicas terem inundado os continentes. Encontramos fósseis de criaturas marinhas nas camadas rochosas que cobrem todo o continente. Por exemplo, a maioria nas partes de paredes rochosas nós encontramos no Grande Cânion, nos Estados Unidos, que está a mais 1 milha acima do nível do mar. E há também fósseis marinhos no topo do Himalaia. Segunda evidência: enterro muito rápido de plantas e animais
é comum encontrarmos extensos cemitérios fósseis muito preservados. Por exemplo, milhares e milhões de nautiloides são encontrados enterrados numa camada que se encontra no Radial Limestone, no Grande Cânion, nos Estados Unidos. Essa camada foi depositada catastroficamente através de um gigantesco fluxo de água, leito de carvão e giz que se encontram na Europa e nos Estados Unidos. Terceira evidência, camadas de sedimentos depositados rapidamente e espalhados por tantas áreas. Encontramos isso nas camadas rochosas que podem ser rastreadas um pouco por todos os continentes. E até entre os continentes, as características desses estratos indicam que eles foram depositados rapidamente, como se fosse a água trazida e levada para ali e pronto. Quarta evidência, sedimento transportado por longas distâncias. Nessas camadas rochosas amplamente dispensas, encontramos sedimentos que tiveram que ser corroídos em locais distantes, para só depois serem transportadas longas distâncias através de águas. Todas essas evidências, irmãos, são científicas do que eles encontraram. A arqueologia e a verdadeira ciência encontraram e não puderam explicar a não ser com um grande dilúvio. Quinta evidência, erosões rápidas. Encontramos evidências de erosão rápida ou até nenhuma erosão entre as camadas rochosas, marcas achatadas e finas entre as camadas rochosas, ou seja, grandes pedras, indicam deposição contínua de uma camada sobre outra, sem tempo para a erosão. Sexta evidência, muitas rochas foram depositadas em rápidas sucessões, e isso não é normal, ou seja, as rochas dobrarem rapidamente. Elas normalmente partem-se, porque são duras e quebradiças. Mas em todos os locais encontramos sequências inteiras de estratos de rochas que foram dobradas, sem factura, indicando que foram dobradas rapidamente e redobradas novamente, enquanto ainda se encontravam molhadas e maleáveis antes do endurecimento final. Bem, com essas palavras dos cientistas e afirmando que contra fatos não há argumentos, podemos até fazer uma prova pessoal conosco mesmo. Olhem ao redor de vocês, vejam os montes que existem. Agora imagine isso tudo aqui onde estamos, completamente coberto de água. Grandes correntezas movendo para um lugar para outro formam montes, irmãos. Imagine essas águas agitadas, diminuindo. Pois é. Então esses morros que estão ao nosso redor, como se há anos atrás tudo era coberto de água. Somente as águas fazem certos desenhos na terra, nos morros e nas rochas. Bem, vamos retornar para os momentos finais do dilúvio. Vamos em pensamentos voar até dentro da arca de Noé. E junto com a família dele, todos os animais dentro da arca. Estamos já completando 150 dias, vendo somente águas ao redor do mundo. Mas precisamente Noé e todos os seres vivos ali dentro. Chega então o momento de uma nova aurora na história da humanidade. Depois da catástrofe passada, é hora de baixar a arca e recomeçar novamente. Deus manda um vento forte sobre a terra e aquietaram-se as águas. Fechou-se também as fontes das águas do abismo, como também as chuvas do céu. Estancaram rapidamente e em poucos momentos as águas iam escoando ou baixando continuamente sobre a terra. E no fim exatos de 150 dias, elas retornaram para os mares completamente. E a arca, depois que a água baixou, ficou no Monte Ararat. No 7º mês, o Monte Ararat é tido como o lugar onde a arca ficou após o fim do dilúvio. É um ponto culminante da Turquia. O monte fica perto das fronteiras da Turquia com o Irã e a Armênia. Seu ponto mais alto fica a 5.165 metros acima do nível do mar. No dia 17 do 10º mês, as águas foram embora e no primeiro dia do 10º mês apareceram os cumes dos montes. As águas continuaram baixando e depois de 40 dias Noé abriu as janelas da arca que Deus tinha mandado ele fazer. E da janela Noé soltou um corvo que saiu e ficou indo e voltando até que as águas secaram completamente. Depois ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham realmente secado completamente. A pomba, porém, não achou onde repousar e voltou para a arca.
E Noé pegou a pomba e colocou de volta na arca. Depois de 7 dias, Noé enviou a pomba novamente. Ela só retornou à tarde com uma folha de oliveira no seu bico. Então percebeu Noé que as águas tinham secado completamente. Ainda assim demorou mais 7 dias e enviou a pomba novamente, que não voltou mais para ele. Então estava confirmado que no ano 601 de Noé, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram completamente. Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a terra estava completamente enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. E Deus falou com Noé dizendo: Noé, sai da arca com tua mulher, teus filhos, a esposa de teus filhos e todos os animais que estão dentro da arca. E povoem novamente a terra, se multipliquem, se frutifiquem em toda a terra. Primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi edificar um altar ao Senhor. E pegou todo o animal considerado limpo, que eram 7 pares de casal. E também pegou as aves consideradas limpas, que também eram 7 pares, e ofereceu em holocausto ou sacrifício ao Senhor. E o Senhor viu a dedicação de Noé e o oferecimento de outras vidas, representando o sangue, que é a vida na terra, de agradecimento por tudo que Deus fez, pelo livramento que Deus deu a ele. Deus ficou tão agradecido e feliz com o coração, não simplesmente pelos sacrifícios, mas por Noé ter, antes de tudo, se lembrado de agradecer a ele por causa disso. Deus faz uma aliança com Noé. Esse Noé, que agora representa toda a humanidade, ele diz assim a Noé: não voltarei nunca mais a condenar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o ser vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Irmãos e amigos, este é o pacto de Deus com Noé. Para aquele homem que é sincero com Deus, por causa daquela atitude de Noé, de que em primeiro lugar é Deus, o Senhor amou a humanidade mais uma vez. Mesmo os homens sendo todos maus, Deus promete que estará sempre com os homens, tentando ajudá-los a sair desse lamaçal de pecados em que se encontra. Ainda temos muito caminho pela frente, irmãos, mas o fabuloso e bonito como temos em Deus, como temos um Deus tão amoroso, que sempre tentará ajudar o homem, a mim e a você, para tomarmos a decisão correta em nossas vidas. Livro de Gênesis capítulo 8, versículos 1 até o 22. É onde está esse nosso estudo. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.